galera, voltamos, vamos lá, vamos começar o nosso Elevator PCDF, raciocínio lógico, parte de estruturas lógicas, partiu? Vamos lá? Lembrando, os exercícios serão aleatórios, então, de olho na tela para a questão de número 1, Sebrasp, CESP, Polícia Civil do Distrito Federal, agente 2013. Pronto, essa questão estava na última prova de agente da Polícia Civil. Considerando que P e Q representem proposições conhecidas, lembrando, proposições são sentenças declarativas, verbais, com sujeito bem definido, que legal. Conhecidas em que V e F representem respectivamente os valores verdadeiro e falso, julgue o próximo item. As proposições que e P então não que são simultaneamente verdadeiras se e somente se P for falsa. Bom, essa questão só te exige uma coisa, o conhecimento do conectivo se então. Todos nós sabemos que o se então só tem uma sequência em que ele seja falso, correto? Só que ele está querendo que essa sequência seja verdade. Então, olha só que interessante. Vamos lá. Ele quer dizer que vai ser verdadeiro e esse cara também será verdadeiro se somente se P for falso. Vamos colocar o P falso para a gente ver como é que vai funcionar? É uma coisa bem rápida, tá? Ó, ele afirmou que o P é falso. Beleza? Todo se então que começa com falso, a resposta final já é verdade, porque o único que dá falso é Vera Fischer. Então, olha que interessante. Se eu colocar falso aqui, não que sendo falso, aqui continua sendo verdadeiro e aqui continua sendo verdadeiro, correto? Até então o item parece que está certo, né? Só parece. Por quê? Porque o fato do se então começar com o ele falso, a segunda aqui, ela pode ser verdadeira, que não vai alterar essa resposta aqui. Porém, se não que é verdade, que passa a ser falso. Aí quebra a questão, o item está errado. Então, toma muito cuidado, porque o se então só é falso se der o início verdadeiro, o antecedente verdadeiro e o consequente falso. É a única sequência que deixa o se então falso, logo o item está errado. Porque o P sendo falso, essa segunda aqui pode ser verdadeira ou falsa, que a resposta final continua dando verdade. Porém, quando você vai por Q, o valor do Q muda de V para F, logo o item está errado. Questão número 2. Eu ia fazer uma tabela, mas não precisa. Questão número 2. Sebrasp, CESP, Polícia Civil, agente, olha aí, agente 2013. Considerando que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem respectivamente os valores verdadeiros e falsos, julgue o próximo item. A proposição P ou Q, então Q, é uma tautologia. Primeiro, o que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição composta que recebe tudo verdade, independentemente das valorações das proposições simples, ou seja, não importa a valoração de P e Q. Aí você vai ter uma resposta se é ou não uma tautologia. Bom, eu tenho duas formas de resolver isso daí. Usando a tabelinha verdade ou fazendo pelo método do contraditório. Vou fazer das duas formas, tá? Vamos fazer aqui, primeiro, fazendo uma tabelinha. Para isso, vamos pegar um assunto. Quantas letrinhas nós temos? 2. P e Q. Quantas linhas? 4. 2 linhas verdadeiras e 2 linhas falsas. Perfeito. Depois, o que vai ser V, F, V, F. Como do lado de cá repetiu o Q, repete a valoração. V,
F, V, F. Raciocínio lógico é igual matemática. Resolve primeiro os parênteses, colchetes e chaves. Logo eu tenho um conectivo que é o OU, que está dentro do colchete aqui, ó. Então ele deverá ser resolvido primeiro. Então vamos lá. O conectivo OU, galera, OU, quer dizer, alguma coisa tem que acontecer. Quando você usa OU na sua vida, você já está dando uma determinação. Isso quer dizer que o OU, se pelo menos um for verdade, a resposta final será verdade. Ó. Se já tiver verdade, será verdade. Logo, o OU só será falso se as duas forem falsas. Pronto. Feito isso, você pode vir aqui, apagar, riscar e blá, blá, blá. Tá vendo? E pronto, tá aí, ó. Já agora falta o conectivo do centro, que é o se então. O que você lembra do se então? Só é falso se der Vera Fischer. Aqui, ó. Vera Fischer. Deu falso. Isso quer dizer que já não é uma tautologia. O item está errado. Agora nós temos uma situação. Olha para mim aqui. Vocês sabiam que 90% das questões do CESP que ele fala de tautologia, normalmente dá uma tautologia? Ótimo. 90%. Isso quer dizer que tem 10% que não dá. E essa da civil não dava. Mas era muito óbvio de observar que não dava. Por quê? Porque você tem um OU. Então, em uma letra que está dentro do OU ali, ó, fatalmente nunca vai dar uma tautologia, porque você vai ter o OU tem 3 verdadeiras. Você pode ter certeza que com certeza vai chegar um falso do outro lado. Então, essa é uma maneira de você descobrir se ela é uma tautologia ou não. Tautologia é quando dá tudo verdade. Como já deu falso, já quebrou a tautologia. Beleza? Agora olha o outro jeito de resolver. Volta para a tela. Eu faço pelo método do contraditório. Olha só. Olha que interessante. Se você quer descobrir se isso é uma tautologia, você vai supor que ela chegue a falso. Vou fazer pelo contraditório aqui, tá? E então você vem e fala, quando é que o se então chega a falso? Quando o antecedente, que é esse colchete, é verdadeiro, e esse que é falso. Tá vendo? Então você pode pegar e fazer dessa forma. Você vai supor dessa forma aí, ó. Ok? Só vai chegar a falso. Cara, se chegar a falso, é porque não é uma tautologia. Beleza? Então vamos lá. Ó, só para você ter uma ideia. Como essa letra tá sozinha e eu já supus que ela seja falsa, você traz para cá com ela falsa. Aí, ó. Tá vendo? Aí você já supõe que ela é falsa. E que conectivo tem aqui? Ou, para dar verdade, automaticamente ele tem que ser o quê? Verdade. Olha aí, chegou a falso. Se chegou a falso, significa que isso não é tautologia. Não é tautologia. Tá vendo? Mas você pode fazer a tabelinha também. É muito rápido fazer essa tabelinha. Basta ser perfeitamente conhecedor dos conectivos. Então, para você não perder muito tempo, você tem que sempre lembrar do primeiro grande pilar que eu sempre bato na tecla. Primeiro pilar, valoração. E, quando que o E é verdade? O E só vai ser verdade quando todas forem verdades. O E não aceita falso. O conectivo OU, que é o OU inclusivo. O OU inclusivo só será falso se todas as proposições forem falsas. Isso quer dizer que se tiver pelo menos uma verdade, vai ser verdade. O se, então, ele só será falso em uma única situação. O antecedente verdadeiro e o consequente falso, que a gente gosta de trabalhar e chamar de Vera Fischer. Ou o Flamengo na frente do Vasco, o Vasco na frente do Flamengo, o Fluminense na frente do Vitória, ou o professor Valério Fernandes, qualquer um, tá? O importante é que você estude isso daí. O conectivo exclusivo, ele já fala exclusivo, ou um ou outro. Se for o A, não é o B. Se for o B, não é o A. O exclusivo trabalha com a diferença para ser verdade, tá vendo? E o se, somente se, por as setinhas serem iguais, ele trabalha com valores iguais. VV, aí ó, é o contrário lá.
para dar verdade. Tá vendo? Você estudar esses 5 conectivos aí, você está eleito. Por quê? É o que mais cai em prova. Tudo o que você precisa é de saber esse primeiro grande pilar, que é exatamente a valoração. O segundo pilar é chamado de grau de hierarquia e o terceiro pilar é equivalência lógica. Quando forem acontecendo as questões, a gente vai falando sobre esses detalhes das questões. Perfeito? Partiu? Questão número 3. CESP, SEBRASP, Polícia Civil do Distrito Federal, agente 2013. Vamos lá. Proposição 1. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. Beleza. P2. A impunidade é alta ou a justiça é eficaz. P3. Se a justiça é eficaz, então não há criminosos livres. P4. Há criminosos livres. C. Portanto, a criminalidade é alta. Considere o argumento apresentado acima em que P1, P2, P3 e P4, quase que eu cheguei no P5, quase que eu cheguei na usina lá no PSUL, né? C. A conclusão, julgue o item subsequente. Ele quer a negação da P1. Olha só. E ele está dizendo que a negação da P1 pode ser escrita como se a impunidade... Opa! Olha que interessante. A P1, está aqui em cima, é um se então, correto? A negação não pode ser um se então. Já está errada a questão. Olha aí. A negação do se então não é isso daí. Uai, professor, quer dizer que a negação do se então eu não posso simplesmente fazer um chuveirinho? Claro que não. A banca fez aqui, ó, de propósito. Tá? Então o item já está errado e agora eu vou mostrar o porquê está errado e qual é o correto. Vou traduzir a P1. A P1 vou traduzir. Se a impunidade é alta, vou usar I de impunidade, então a criminalidade é alta. Tá aí, é só traduzir. Só que ele pede a negação. Então eu vou fazer aqui a negação. E olha o que a banca fez para poder pegar os alunos, os candidatos desprevenidos. Ele fez um método do chuveirinho. Cara, não pode. Olha o que o CESP fez. Se a impunidade não é alta, olha aqui, então a criminalidade não é alta. Olha aí, ó. Ele fez um chuveirinho. Quem disse que você pode fazer chuveirinho na negação do se então? Não pode. Chuveirinho, meninos, vocês só podem fazer na lei de Augustus de Morgan, quando você nega o conectivo e ou nega o conectivo ou. Quando você tiver a negação do se então, você vai utilizar uma regra conhecida popularmente por mané. Mané, professor? É mané. Mantém a primeira, que é o antecedente, porque o se então, por não aceitar a propriedade comutativa, o se então é o único que tem essa ordem pré-estabelecida, ó. Tá vendo? O que emite a seta é o primeiro e o que recebe a seta é o segundo. Aí a gente usa um mnemônico para fazer uma questão. Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Então mantém o I e nega o C. Essa seria a resposta correta. A impunidade é alta e a criminalidade não é alta. O item ficou errado. Lembre-se então que negação de se então não se faz chuveirinho. Usa-se a regra mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Maravilha, hein? Partiu? Então todas as vezes que você vê negação de se então, ele falar que é se então, já está errado de cara, viu? Você já marca errado e vai embora. Não precisa perder tempo não. Questão número 4 é uma questão de lógica de argumentação. Professor, como é que eu sei que essa questão é de lógica de argumentação? Ele quer saber se o argumento é válido. Aqui embaixo, ó. O argumento apresentado é um argumento válido. Então, questão 4, CESP, SEBRASP, Polícia Civil do Distrito Federal, agente 2013. Mesmo texto, só que agora ele quer trabalhar com a parte de lógica de argumentação. Bom, olha aqui para mim. A matéria de lógica de argumentação, ela depende exclusivamente de
valoração, do grau de hierarquia e das equivalências. Perfeito. Por quê? Porque agora, na lógica de argumentação, é uma aplicação do que você já aprendeu desde o início do curso, tá? Que você, quando você fez um curso presencial ou online, mas fez a parte teórica, você entende o que é lógica de argumentação. Lógica de argumentação é uma sequência de proposições em que algumas são as premissas, isto é, são verdadeiras por hipótese, logo eu tenho a conclusão, que será necessariamente verdadeira por consequência das premissas. Então, você tem dois casos a resolver aqui, eu vou mostrar para vocês como resolver esse tipo de questão, perfeito? Então vamos lá, de olho na tela. Bom, eu vou traduzir para ficar mais fácil. Proposição 1, que é a premissa 1. Se a impunidade é alta, I, então a criminalidade é alta, C. P2. A impunidade é alta, I, ou a justiça é eficaz, J. Lembrando que vocês podem traduzir do jeito que vocês quiserem, porque a banca não pediu para você traduzir, ela quer que você resolva a questão, né? Se a justiça é eficaz, J, então não há criminosos livres. Ó, eu vou colocar, ó, aqui criminalidade é alta, não há criminosos livres, eu vou colocar não CL, tá? Só para diferenciar, não há criminosos livres. P4, há criminosos livres, portanto, a criminalidade é alta. C, de criminalidade alta. Ele quer saber se esse C aí vai receber verdadeiro ou falso. Se receber verdade, o argumento é válido. Se receber falso, o argumento não é válido. Mas, cuidado, cuidado. Olha aqui para mim. Existem várias formas de resolver esse tipo de questão, principalmente no CESP. Vou resolver primeiro valorando as premissas. E a teoria diz que eu tenho que começar a valorar com verdade. Ótimo. Tem um ponto de partida. O ponto de partida é onde a proposição é simples, onde tem um conectivo E, tá? Então, quem começar nas premissas começa desse jeito, de olho na tela. Vamos lá. É o método mais eficaz, professor? Não, não é o método mais eficaz, tá? Existe um outro método mais eficaz do que esse. Por quê? Daqui um pouco eu falo. A teoria diz que essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Olha aí, ó. Tem que ser verdade. Perfeito? Para que a conclusão seja verdade. Ótimo. Aí tem um ponto de partida. O ponto de partida é onde a proposição é simples. Por quê? Porque, ó, ela recebe a mesma valoração da premissa, ó. Ela é simples, então ela é verdade. Aí agora você vai desencadear subindo as valorações. Quer ver? O L é verdade, né? Aqui é CL, né? É, exatamente, é CL. CL, eu coloquei L, mas é CL, tá? CL é verdade. Não CL, falso. Olha só, hein? No se então, presta atenção. No se então, quando o consequente é falso, o antecedente também tem que ser falso, para que chegue em verdade. Por quê? Porque se você vir aqui e colocar a verdade, você está forçando que dê a Vera Fischer. Aí a sua premissa fica falsa. Não pode. Resumindo, você nunca pode forçar que fique falso, pois a teoria diz que essas premissas têm que serem verdadeiras. Então, na P3, o consequente falso obriga que o antecedente seja falso. Vai subindo, ó. J falso, J falso. Beleza. Que conectivo eu tenho na P2? Ou. No ou tem que ter pelo menos uma verdade para que essa premissa fique verdade. Então, se o J é falso, obriga que o I seja verdade. Vai subindo. I verdade, esse I verdade. Notem, se o antecedente é verdadeiro, a pergunta é, o consequente pode ser falso? Não, professor, porque senão vai dar falso. Então, você tem que evitar a Vera Fischer. Então, vamos lá. Vamos estipular. Consequente falso, antecedente falso. Antecedente verdade obriga que consequente seja verdade. Se o C é verdade, esse C também passa a ser verdade. O argumento é válido. Olha aí, o argumento é válido. Olha aqui para mim. Um argumento será válido somente se premissas verdadeiras chegar numa conclusão
verdadeira. Ótimo. Não existe validade de argumento com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Mas espera lá. Existe sim um outro método para se resolver essa questão. Mas por que esse outro método é mais eficaz do que esse? Vou te dizer por quê. Mas primeiro, vou resolver. Vamos para a tela. Vou renomear aqui, colocar premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, conclusão, que é C. I, então C, I ou J, J, então não CL, CL, C. Pronto. Existe uma situação. Vocês viram que eu comecei a valorar aqui nas premissas? Quando você começar a valorar nas premissas, comece sempre com verdadeiro. Se a conclusão der verdade, o argumento é válido. Se a conclusão der falsa, o argumento não é válido. Porque não existe conclusão válida de premissas verdadeiras e conclusão falsa. Porém, dentro da própria tabela verdade, existe sim as conclusões falsas. Por quê? E eu vou te dizer o que vai acontecer. Então, quem separa as premissas é sempre o conectivo E o CESP já cobrou isso em prova. Porque é premissa 1, E, premissa 2, E, premissa 3, E, premissa 4. Então, premissa 1, E, premissa 2, E, premissa 3, E, premissa 4. Então, você entende que o conectivo E só é verdade se tudo for verdade, correto? Então, se as premissas foram toda verdade, no E, a conclusão tem que ser verdade. Se ela for falsa, é inválido, correto? Ok. Então, agora, imagine essa situação. Você já ouviu falar no teste da conclusão falsa? Isso está na teoria. Teste da conclusão falsa. Olha só. Quem for começar pela conclusão, não comece com a conclusão verdadeira, porque pode dar erro. Se começar pela conclusão, é muito melhor que você comece com a conclusão sendo falsa. Ó, conclusão sendo falsa. Perfeito? Muito bom. Mas existe agora uma regra. Que conectivo que tem ali entre as premissas? Premissa 1, 2, 3 e 4. Para que a conclusão seja falsa, no conectivo E, pelo menos uma premissa tem que ser o quê? Falsa. Porque se uma premissa for falsa, pelo menos uma for falsa, gera a conclusão falsa. Por quê? Porque a conclusão é a consequência necessária das premissas. Então, o que é o teste da conclusão falsa? Ao supor conclusão falsa, para que o argumento seja válido, pelo menos uma premissa deverá ser falsa. Porque é óbvio. Porque se uma premissa for falsa, o E não aceita falso. Então, quando uma premissa falsa no E, a conclusão será automaticamente falsa. Aí o argumento será válido. Então, esse teste é o mais indicado e o mais viável possível para resolver questões do CESP. Essa, tudo bem, que tinha uma proposição simples. Já vou explicar isso para vocês. Então, vamos lá. Ao supor conclusão falsa, para que o argumento seja válido, pelo menos uma premissa deverá ser falsa. Só que eu não posso forçar que fique falso. Tem que acontecer naturalmente pela valoração. Então vamos lá? Se falso, esse C lá em cima é falso. Perfeito. Na P4, CL, só pelo fato dela ser simples, ela é verdade. Olha. Pronto, tá vendo? Agora vamos desencadeando. CL é verdade, não CL, falso. Correto? Muito bom. Aí você vai, escolhe a 1 ou a 3. Professor, faz na 1. Na 1, olha lá, o consequente é falso. Obriga que o antecedente seja falso, para dar verdade. Notem, eu sempre procuro a verdade, independente, tá? Beleza. Aí, ele faz o seguinte, presta atenção. Esse I, ele é o quê? Falso. Tá aqui. Que conectivo eu tenho aqui? Ou. O que você sabe? Sempre forçando que fique verdade. Se o ou já tem um falso, o J passa a ser verdade, deixou verdade. Olha aí, ó. Só que agora, meninos, olha o que aconteceu. Olha o que acontece quando eu descer o valor do J, que é verdade, para cá, ó. Ó. Descer o valor do J aqui é verdade,
desceu verdade. Olha aí, ó. Não fui eu que forcei, mas olha o conectivo. Deu Vera, Fischer deixou a premissa 3, falsa, logo o argumento é válido. Pelo teste da conclusão falsa, porque é uma coisa bem óbvia. No conectivo E, se você tiver um falso, a conclusão será falsa, logo o argumento é válido. Então, eu tenho dois casos que valida o argumento. Primeiro, olha aqui para mim. Quem começar a valorar nas premissas, comece com tudo verdadeiro. Se você começou com tudo verdadeiro, obrigatoriamente a sua conclusão tem que chegar em verdade. Se chegar em falso, o argumento não é válido, porque não existe validade de premissas verdadeiras e conclusão falsa. Porém, quem for começar na conclusão, evita de começar na conclusão verdade, comece com a conclusão falsa. Por quê? Porque com a conclusão falsa não vai te dar erro, tá? Então, olha só, ela é mais eficaz, depois eu vou explicar o porquê que ela é mais eficaz, tá? Então, pela conclusão falsa, e desencadeando, para que o argumento seja válido, você tem que chegar numa premissa falsa, mas não você forçar a ficar falso. É acontecer naturalmente na valoração. É um dos melhores métodos para se resolver questões de lógica de argumentação no CESP, com exceção de um outro método que depois eu vou mostrar para vocês como funciona, para vocês entenderem o que você vai chegar para fazer. Por enquanto eu fiz exercício, mas depois eu vou chegar para vocês e falar assim, olha, o melhor método para se utilizar é esse e o segundo é esse. Entre esses dois aqui, o melhor é o teste da conclusão falsa. Por quê, professor? Você nem sempre tem um ponto de partida para iniciar a questão, beleza? Então faz o seguinte, eu vou encerrar esse bloco, mas daqui um pouquinho a gente volta. Vai ver que nós vamos resolver várias questões durante o nosso Elevator e eu vou estar sempre comentando com vocês o que o CESP faz, quais são os pegas, o que mais vem caindo, o que menos vem caindo e onde você tem que tomar muito cuidado. Perfeito? Partiu? Daqui um pouco a gente volta.